Comissão do Senado aprova por 18 votos a 7 o relatório da reforma da Previdência. Quinta fase de operação contra abuso infantil cumpre mandados de prisão no Brasil e mais 6 países. Presidente Bolsonaro assina MP que dá pensão vitalícia para crianças com microcefalia com Zika. Casos de sarampo no Brasil passam de 2.700 desde junho, com 4 mortes. Após crise política, a Itália tem novo governo que prestará juramento amanhã. Moradores da Carolina do Sul esperam o furacão Dorian com sacos de areia nas portas das casas. STJ decide que motoristas de aplicativos não têm vínculo trabalhista com a empresa. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o texto base da reforma da Previdência. Agora, a proposta já pode ser enviada para o plenário da Casa, onde a votação deve ser feita até o dia 10 de outubro. O relatório da reforma na CCJ, o relator da reforma na CCJ, o senador Tasso Gereissati, informou que com as mudanças feitas durante a tramitação na comissão, a economia cairá de 1 trilhão e 300 bilhões de reais em 10 anos para 962 bilhões de reais no mesmo período. A sessão começou cedo e com previsão de que seria longa. Foram quase 500 emendas apresentadas pelos senadores com sugestões de mudanças no texto. O relator da proposta, senador Tasso Gereissati, do PSDB, apresentou a complementação de seu voto inicial, lido na reunião no dia 28. Gereissati manteve o texto principal como veio da Câmara, apenas com algumas mudanças, como a retirada do benefício de prestação continuada, o BPC, alteração que não resulta em nova análise da PEC pelos deputados. Tasso retirou também o ponto que tratava da possibilidade de que o valor da pensão por morte seja menor que um salário mínimo. Entre as emendas acolhidas pelo relator estão a criação de benefício para crianças em situação de pobreza e supressão da regra que impossibilitava anistiados políticos de acumularem indenização com a aposentadoria ou pensões. Na análise do relator, as medidas visam a recuperação do déficit fiscal para que seja possível a manutenção de serviços oferecidos à população menos favorecida. Eu tenho uma preocupação, como princípio, com o déficit fiscal, porque eu entendo que se o governo federal, governo estadual, municípios não têm recursos suficientes para aplicar na educação, para aplicar na saúde, para aplicar em infraestrutura, já que todos os seus recursos, e é isso que está acontecendo hoje, estão sendo engolidos pelo déficit da Previdência, defender os mais pobres, primeiramente, é defender que existam e sobrem recursos para aplicar em educação. Dos 27 senadores que integram a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a reforma da Previdência, pelo menos 3 apresentaram voto em separado, ou seja, contrário ao do relator. Já no final da tarde, os senadores aprovaram por 18 votos a 7 o texto base da reforma da Previdência. Com isso, a proposta já pode ser analisada e votada em 2 turnos no plenário do Congresso. Para ser aprovada, a reforma precisa de pelo menos 49 votos dos 81 senadores. A sessão desta quarta-feira continuou com a votação dos destaques, que são adições ou subtrações de itens do projeto que será enviado para o plenário. Entre os destaques estão proteção de trabalhadores informais, que terão direito a serem incluídos no sistema previdenciário. Além desse destaque, o relator propôs enquadrar ex-parlamentares inscritos no Plano de Seguridade Social dos congressistas nas mudanças da Previdência, como a troca da idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres.
Após um acordo entre líderes para acelerar a votação, ficou acordado que a PEC paralela, onde foram inseridas alterações como a inclusão de estados e municípios, já seria votada na CCJ nesta quarta-feira. Assim, ela já ficaria pronta para ser votada em plenário, o que pode acontecer até o fim de outubro. E mesmo após o acordo da votação da PEC, o assunto voltou a ser discutido durante a sessão. Inicialmente, esta PEC paralela seria desmembrada do texto principal apenas em plenário e teria que voltar à CCJ. Esta proposta ainda precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados. A PEC paralela inclui dispositivos que permitirão ao governo federal elevar sua arrecadação, como a cobrança gradual de contribuições de entidades filantrópicas, exportadores do agronegócio e de empresas que usam o Simples Nacional, que hoje são isentos. No entanto, com as mudanças feitas pelo relator, a economia prevista por ele, que inicialmente era de 1,3 trilhão de reais em 10 anos, com a reforma, cairá para 962 bilhões de reais. Em linhas gerais, a proposta de reforma da Previdência aumenta o tempo para se aposentar, limita o benefício à média de todos os salários, eleva as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, deixou o presídio de Benfica, na zona norte da capital fluminense, nesta quarta-feira, e a ex-governadora Rosinha Garotinho deixou o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste. Antony Garotinho e a mulher, a também ex-governadora Rosinha Mateus, foram presos na terça, acusados de corrupção. Pouco mais de 24 horas depois de detidos, o casal foi beneficiado com habeas corpus, concedido pelo plantão judiciário. Ao sair da prisão, Antony Garotinho declarou que é perseguido. Eu fui o autor das denúncias no Ministério Público Federal contra Sérgio Cabral e todo aquele grupo, e que inclui também pessoas, de todas as esferas que não estão muito satisfeitas comigo. De acordo com o Ministério Público, o pedido de prisão preventiva foi feito devido à influência que o casal tem no município de Campos dos Goytacazes, já que ambos foram prefeitos da cidade. Mas o desembargador Ciro Darlan, que concedeu o habeas corpus, entendeu que o casal pode responder ao processo em liberdade, mesmo considerando a gravidade dos crimes pelos quais são acusados. Na decisão fica definido que Garotinho e Rosinha Mateus não podem entrar em contato com outros réus ou testemunhas do caso e não podem sair do país sem autorização judicial. Eles devem entregar os passaportes à justiça nos próximos 5 dias. Garotinho, a esposa e outras 3 pessoas foram presos, suspeitos de participarem de um esquema de superfaturamentos em contratos entre a Prefeitura de Campos dos Goytacazes e a Odebrecht, na construção de casas populares dos programas Morar Feliz 1 e Morar Feliz 2, durante os 2 mandatos de Rosinha como prefeita entre 2009 e 2016. De acordo com o MP, a fraude deu um prejuízo que pode chegar até 60 milhões de reais aos cofres públicos. O Ministério da Saúde anunciou hoje que cresceu o número de casos de sarampo no Brasil. São Paulo é o estado mais afetado pela doença. O número de casos registrados foi 18% maior em relação ao boletim anterior, divulgado no último dia 28. O levantamento do Ministério da Saúde aponta 4 mortes por conta do sarampo, 3 no estado de São Paulo e 1 em Pernambuco. Ao todo, 13 estados já registraram a doença. O Brasil contabilizou nos últimos 90 dias 2.753 casos confirmados. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, a preocupação com o sarampo é mundial. O sarampo na imprensa internacional, ele é um reflexo da preocupação mundial atual na saúde pública global. Os Estados Unidos está prestes a perder o certificado de eliminação do sarampo. Por quê? Porque ele está com cadeias de transmissão do sarampo superando 12 meses de circulação. A mesma situação que nós vivenciamos ali em meados de fevereiro e que vocês cobriram e
comentaram. Europa, 4 países já perderam o certificado de eliminação do sarampo, incluindo o Reino Unido e Grécia, República Tcheca e Albânia. Isto eu estou colocando para vocês para demonstrar como a comunidade internacional está atenta e preocupada e como o sarampo tem se espalhado no mundo inteiro. O Ministério da Saúde já destinou 1.600.000 doses extras da vacina tríplice viral a todos os estados. O envio de doses extras é uma resposta imediata do governo federal em decorrência do aumento de registros da doença. São Paulo concentra 98% dos casos de sarampo. A vacina está disponível em todos os mais de 36.000 postos de vacinação em todo o Brasil. Ela previne também contra a rubéola e cachumba. Vale lembrar que a transmissão do vírus ocorre de pessoa a pessoa por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. O sarampo é tão contagioso que uma pessoa infectada pode transmitir a doença para 90% das pessoas próximas que não estejam imunes. Os principais sintomas da doença são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso. Também podem surgir manchas vermelhas pelo corpo. Tudo o que é possível está sendo realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde e nós garantimos as doses necessárias, como referido anteriormente, para vacinação de menor de 1 ano, para bloqueio vacinal seletivo e para vacinação de rotina, conforme previsto no calendário vacinal. E nos Estados Unidos, os moradores se preparam para enfrentar o furacão Dorian, que deve chegar ao país já nesta quarta-feira. Nas Bahamas, onde o furacão deixou um rastro de destruição, subiu para 20 o número de mortos. O levantamento do Ministério da Saúde aponta 4 mortes por conta do sarampo, 3 no estado. Na Carolina do Sul, esta cena tem se tornado comum com a aproximação do furacão Dorian. Além de colocarem sacos com areias nas portas de casa, moradores também estão colocando tapumes. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Dorian é um furacão muito irregular e que, por isso, apresenta perigo, mesmo tendo caído de intensidade. Os ventos devem chegar aos Estados Unidos a uma velocidade de 165 km por hora. No Mar da Flórida, já é possível perceber a agitação das ondas. Em uma comunidade de aposentados que fica no centro do estado americano, idosos tiveram que deixar suas casas de ônibus e foram levados para um abrigo. Esta aposentada lamentou ter que sair da casa onde mora há 14 anos. Ela disse que estava preparada para ficar, mas autoridades locais tiveram que cortar a água. O furacão Dorian avança para os Estados Unidos depois de deixar um rastro de destruição nas Bahamas. Os ventos chegaram a quase 300 km por hora no arquipélago. Este vídeo mostra o olho do furacão de dentro de um avião. As nuvens estavam carregadas. Nas Bahamas, cerca de 13.000 casas foram atingidas e pelo menos 7 pessoas morreram. Autoridades locais já disseram que o número de mortos pode aumentar. Os Estados Unidos enviaram a Guarda Costeira para prestar ajuda humanitária. 4 helicópteros foram deslocados para a região, onde centenas de pessoas continuam internadas. E, segundo a ONU, mais de 61.000 moradores precisam de ajuda alimentar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou nesta quarta-feira a transferência do empresário Marcos Valério do regime fechado para o semiaberto. O ex-publicitário foi condenado a 37 anos de prisão no processo do Mensalão pelos crimes de peculato, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Marcos Valério cumpre pena desde 2013 e está preso na penitenciária Nelson Hungria, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele seria um dos principais agentes do chamado Mensalão do PT, esquema de pagamento de propina a parlamentares que funcionou no governo do ex-presidente Lula.
Segundo as investigações, o então publicitário realizou diversos empréstimos junto aos bancos Rural e BMG e repassou os recursos ao Partido dos Trabalhadores e a outros partidos da base aliada. A defesa pedia progressão para a prisão domiciliar, mas o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, negou. Ele considerou que Valério já cumpriu tempo suficiente para obter apenas o regime semiaberto. Dessa maneira, o condenado poderá sair do presídio durante o dia e volta à noite para dormir no estabelecimento penal. O empresário continua com os bens bloqueados e não pagou uma multa que foi determinada na condenação. Com a correção monetária, o valor está atualmente em R$ 9.800.000. Em janeiro, a Procuradoria-Geral da República se posicionou contra a progressão do regime. O publicitário também foi condenado em segunda instância no chamado Mensalão Tucano, que desvendou fraudes no governo de Minas Gerais na gestão de Eduardo Azeredo. No entanto, a execução da pena está suspensa por decisão do ministro Celso de Mello. A Força Aérea Brasileira recebeu nesta quarta-feira a primeira unidade do avião militar cargueiro KC-390. A cerimônia contou com a presença do presidente Bolsonaro. A aeronave é o maior modelo planejado e produzido pela Embraer no Brasil. A aeronave KC-390 foi planejada para substituir os aviões modelo Hércules, que já estão em operação há mais de 40 anos. Equipes de aviação militar da Embraer e da FAB atuaram em conjunto com o governo de Portugal e da República Tcheca. A Força Aérea Brasileira recebeu a primeira unidade em uma solenidade especial em Anápolis, no estado de Goiás. Ao todo, a FAB comprou 28 aviões que custaram 7 bilhões e 800 milhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro esteve no evento de entrega do aparelho ao lado de autoridades civis e militares. Definitivamente, podemos afirmar que o programa foi um salto tecnológico para a indústria aeronáutica brasileira. Mais de uma centena de empresas brasileiras estão envolvidas na produção deste avião. E a boa notícia é que há poucos dias anunciamos o primeiro contrato de exportação. A aquisição de Portugal representa o ingresso da aeronave no mercado internacional e cada unidade do KC vendida para outras nações representa uma parcela significativa de trabalho no Brasil e mais exportações. Mais do que aeronaves, o Brasil avança nas competências tecnológicas aeronáuticas. Trata-se de um momento de grande orgulho para a Força Aérea Brasileira, para a Embraer e toda a indústria nacional de defesa e para todos os brasileiros. Afinal, trata-se do maior avião militar desenvolvido e fabricado no Hemisfério Sul. A entrega do avião, além de representar significativo incremento na capacidade operacional da Força Aérea, possui enorme potencial para ampliação e participação brasileira no mercado internacional de defesa, possibilitando inegável contribuição para a economia do país. A grandeza e a magnitude deste trabalho nos presenteiam hoje com orgulho de podermos receber em nosso acervo uma aeronave que representa um salto tecnológico de 50 anos. Um trabalho conjunto do Estado-Maior da Aeronáutica, do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial e seus institutos, do Comando de Preparo, da nossa Embraer, que possibilitaram a construção de um vetor que será a espinha dorsal da aviação de transporte da Força Aérea Brasileira. O trabalho se faz em equipe, e o brasileiro em equipe é imbatível. Vocês orgulham a todos nós. Se queremos a paz, nos preparemos para a guerra. O KC-390 foi projetado para ser um modelo versátil. Pode transportar até 80 pessoas ou então cargas. Até mesmo um helicóptero de grande porte pode ser embarcado sem grandes dificuldades. Além disso, também foi planejado para fazer reabastecimento de outros aviões no ar, combater incêndios e participar de ações de busca e salvamento. O governo de Portugal já anunciou a compra de 5 unidades. O gigante também já esteve em exposição em diversas feiras de aviação pelo mundo. Países como a Alemanha, Argentina, Colômbia e Chile já demonstraram interesse na aeronave. Dê ao povo brasileiro meios e liberdade que ele
transformará o mundo. E essa transformação está em andamento com as ações do governo, a abertura da economia e com as parcerias estratégicas que vêm sendo negociadas. Após um mês de crise política, a Itália tem um novo governo. A equipe já foi apresentada ao presidente Sérgio Mattarella e toma posse amanhã. O novo governo italiano, liderado por uma maioria social-democrata e o Movimento 5 Estrelas, foi formado e apresentado ao presidente Sérgio Mattarella. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da presidência, Ugo Zampetti, nesta quarta-feira, após um mês de crise política no país. Ele disse que o novo governo fará um juramento na quinta-feira no Palácio Quirinal, sede da Presidência da República. O gabinete foi apresentado pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte. Entre os nomes já anunciados está o eurodeputado pró-europeu do Partido Democrata, Roberto Gualtieri, que ocupará a posição estratégica de ministro da Economia e Finanças. Luigi Di Maio, chefe do M5S, será o novo chefe da diplomacia italiana. Já a prefeita Luciana Lamorghese será ministra do Interior e a defesa voltará para Lorenzo Guerini. E veja a seguir, cresce a exportação de carne bovina brasileira. E ainda, parlamento britânico impõe mais uma derrota ao primeiro-ministro Boris Johnson. As exportações brasileiras de carne bovina cresceram nos 8 primeiros meses de 2019. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carnes Industrializadas. De acordo com a associação que representa o setor, a ABEC, o aumento de exportações foi de 14,2% de janeiro a agosto na comparação com o mesmo período do ano passado. O crescimento gerou uma receita de 4 bilhões e 300 milhões de dólares. O principal motivo foram as exportações de mais de 212 mil toneladas de carne para a China, principal destino da proteína brasileira nos 8 primeiros meses de 2019. Só no mês de agosto foram exportadas mais de 150 mil toneladas de carne, o que gerou aos frigoríficos brasileiros uma receita de 621 milhões de dólares. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta quarta-feira. A moeda norte-americana caiu 1,79% e encerrou o dia cotada a R$ 4,105 na venda. O parlamento britânico impôs mais uma dura derrota ao primeiro-ministro Boris Johnson, a rejeição à antecipação das eleições gerais. Nesta quarta-feira, a Câmara dos Comuns aprovou uma lei que obriga o primeiro-ministro a pedir outro adiamento do Brexit caso não haja um acordo com Bruxelas até dia 19 de outubro. A oferta de eleições hoje é um pouco como a maçã da Branca de Neve. O que ele oferece não é uma maçã ou eleições, mas o veneno de uma separação sem acordo. O premier alega que outro adiamento da separação acaba com a principal base para que a União Europeia aceite as condições de uma nova negociação. É um projeto de lei que efetivamente encerra as negociações e demanda uma extensão pelo menos até o próximo ano e talvez muitos anos além. Ele insiste que a Grã-Bretanha aceite as demandas de Bruxelas e entregue o controle aos nossos parceiros. É um projeto destinado a derrubar o maior voto democrático da nossa história, o referendo de 2016. Os britânicos decidiram sair da União Europeia com 52% dos votos na consulta popular. Inicialmente previsto para ser concluído em março, o Brexit foi adiado 2 vezes diante da rejeição do parlamento ao acordo de retirada negociado pela então premier Theresa May. Johnson assumiu o cargo em 24 de julho com a promessa de que vai concluir a separação em 31 de outubro, mesmo que não consiga um tratado. E veja a seguir, o STJ decide que motorista de aplicativos não tem vínculo trabalhista. E ainda, em Goiânia, abelhas sem ferrão são criadas em plena área urbana. O Tribunal Superior de Justiça decidiu hoje que motoristas de aplicativos não podem ter vínculo trabalhista com as empresas. Bem, isso quer dizer que a partir de agora a relação deve ser tratada como trabalho autônomo, o que significa que ações contra a empresa serão levadas à Justiça Comum. A decisão dos ministros da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça foi unânime.
Segundo o relator do caso, o ministro Moura Ribeiro, os motoristas de aplicativo não mantêm relação hierárquica com as empresas porque seus serviços são prestados de forma eventual, sem horários pré-estabelecidos e não recebem salário fixo, o que descaracteriza o vínculo empregatício entre as partes. O caso chegou ao STJ após um motorista que prestava serviços para a Uber ter ajuizado uma ação por danos morais na primeira instância da Justiça Estadual de Minas Gerais. A Justiça Mineira se declarou incompetente de julgar o caso e passou a responsabilidade para a Justiça do Trabalho, que também declarou não ter competência para analisar a situação, já que não ficou caracterizada a relação de trabalho no caso. Por isso, o processo foi tramitar no Superior Tribunal de Justiça. O motorista alegou que realizava corridas para a plataforma, mas sua conta foi suspensa e ele ficou impossibilitado de trabalhar pela empresa. Já a Uber informou que o colaborador tinha um comportamento irregular e fazia mau uso do aplicativo, o que gerou prejuízos à corporação, já que teve que locar um veículo para o motorista realizar as corridas. Muita gente gosta de viajar e isso é fato. E não importa se o destino é perto ou longe, mas quando o deslocamento tem que ser feito de avião, é preciso ter um planejamento antes. As passagens continuam muito caras. Uma boa alternativa para conseguir viagens mais baratas e até gratuitas continua sendo as milhas aéreas. Os programas de fidelidade são oferecidos por companhias aéreas ou operadoras de cartão de crédito. Viajar de avião está complicado. De acordo com o IBGE, em 12 meses, as passagens aéreas ficaram em média 35% mais caras. Muita gente acabou por adiar aquela visita a um parente ou conhecer um lugar diferente por causa dos altos preços. Mas o Lucas, que adora viajar, encontrou uma maneira de economizar que deixa os valores muito, mas muito mais em conta. Ele usa milhas acumuladas por compras no cartão de crédito. Com isso, ele conheceu vários estados brasileiros e até outros países, só pagando a taxa de embarque. Quando eu percebi que milhas eram dinheiro, as pessoas não jogam dinheiro fora, então eu não posso jogar uma coisa que é de valor no lixo também. Então, quando eu percebi que era dinheiro, que eu poderia usar isso ao meu favor, eu decidi usar isso para viajar e também comprar produtos. Somente em 2018, os brasileiros movimentaram 245 bilhões de reais em milhas. Segundo a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização, no ano passado, a quantidade de cadastros só no primeiro trimestre cresceu 25%. Muita gente já está se programando para a viagem de fim de ano. Seja para perto ou para longe, deixar para comprar a passagem em cima da hora pode ser uma péssima ideia e custar caro. Por isso, se planejar, pode fazer com que essa viagem caiba no seu orçamento. Nessa agência de viagem em São Paulo, muitos destinos para o final do ano já estão lotados. Esse gerente de vendas explica que em roteiros nacionais, o ideal é fechar o pacote 3 meses antes da viagem e internacionais com 8 meses de antecedência. A economia não será só no valor da passagem. A hospedagem também fica mais em conta. Comprar com antecedência pode gerar uma boa economia. Exatamente, ele sempre tem uma variação a mais de 10%. Para baratear o custo das viagens internacionais, o governo brasileiro estuda acabar com a taxa adicional no valor de $18, cobrada nos principais aeroportos do país para quem vai para o exterior. A intenção é atrair novas empresas aéreas para o Brasil e fazer com que a tarifa de embarque tenha preços reduzidos pela metade. Mas enquanto isso não acontece, a dica de ouro dos economistas é se antecipar. Quanto maior a procura, maior o preço. E aí já sabe, a viagem vai ficar muito mais cara. Se planejar com antecedência, mas ter aquele discernimento que é uma antecedência saudável. Então, depende aí se a viagem é nacional, internacional, né, se está em períodos de pico ou não. Em Goiânia, em pleno centro da cidade, é possível criar abelhas sem ferrão e sem nenhuma preocupação com os vizinhos. O negócio deu tão certo, Regiane, que agora uma associação pretende difundir a atividade no estado. O curioso, né, Jaqueta, é que o ferrão dessas abelhas, eles foram atrofiados ao longo da evolução da espécie do grupo. Por isso, não oferece risco à população, permitindo aí que esses insetos possam ser criados em áreas próximas de pessoas e também de animais.
Nós estamos bem no meio do cenário urbano da capital de Goiás. E é aqui, bem ao lado de um grande prédio em construção, que o Ricardo decidiu criar abelhas. Espera aí, mas criar abelhas na área urbana não pode representar riscos para os moradores? Bem, se a sua escolha for por abelhas sem ferrão, o Ricardo garante que não. Eu estou na minha casa, estou no ambiente urbano, né? Eu tenho meus filhos que estão aqui, né? Eu tenho uma filha de 2 anos e meio. Eu posso abrir uma caixa, eu posso extrair mel, eu posso extrair pólen, eu posso fazer manejo, né? Sem ter nenhuma proteção, porque ela não tem ferrão. A meliponicultura é a arte de criar abelhas nativas brasileiras sem ferrão. É isso mesmo. Existem centenas de abelhas nativas que podem ser criadas em casa. Na casa do Ricardo são ao todo 22 caixas com 3 espécies diferentes. Hoje existem no Brasil cerca de 300 espécies de abelhas nativas registradas, abelhas sem ferrão. Só que em Goiás são 53 já catalogadas para criação. E quando a gente fala em abelha, eu tenho certeza que vem na sua mente os produtos que elas produzem, né? O mel, o própolis e o ferrão. Quando daria para imaginar você estar tão perto das caixas sem nenhum tipo de proteção? Essa é uma das principais características desse tipo de abelha. Dá uma olhada. Além de não ter o ferrão, elas são extremamente dóceis. Aqui, olha. Estou mexendo na colmeia e sem nenhum tipo de ataque. Além disso, o criador garante que os produtos obtidos das abelhas nativas são os mesmos que os da africanizada, mas com uma qualidade bem superior. Ela produz um mel saborosíssimo, né? Totalmente diferenciado, né? Em sabor, em textura, né? Em aromas, né? Ela produz pólen, produz um pólen diferenciado, um pólen já com enzimas, já fermentado. Ela produz própolis, ela produz cera, ela produz resina. Segundo o presidente da Associação dos Meliponicultores de Goiás, a meliponicultura é uma das atividades mais antigas do Brasil. O problema é que a inserção das abelhas europeias e a expansão das lavouras quase extinguiu as nossas abelhas. A meliponicultura, acredito eu, tem resgatado esse animal, trazido esse animal para dentro da cidade, onde o animal está sendo criado dentro do meio urbano, com um prédio gigantesco aqui do lado sendo construído e de forma maravilhosa. É um, como é que eu diria, é um benefício que o vizinho, o amigo, a pessoa do lado que tem uma frutífera no quintal nem sabe que o Ricardo é o responsável pela frutífera dele estar tendo o sucesso que tem. Para ele, a criação da Associação dos Meliponicultores vem para ajudar os interessados na atividade, em buscar conhecimento para difundir essa atividade em Goiás. A intenção da associação é juntar o máximo possível de meliponicultores dentro do estado. Para quê? Para que nós consigamos ter mais vez, voz, consigamos lançar nosso produto no mercado e também trazer mais pessoas a ter o conhecimento sobre esse tipo de material. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Boa noite, fiquem na paz. Tchau.